Matemática, simples, simples, simples e prática. Prática. Olá, você quer se dar bem na prova do vestibular ou do Enem? Vem para o canal Matemática Simples e Prática, vem! Essa questão aborda o tema geometria analítica, é uma questão muito interessante e um pouco complexa também. Ela diz o seguinte: no plano cartesiano, um triângulo isósceles ABC tem base AB, sendo que A tem coordenadas -3 e 4 e B tem coordenadas 1 e 6 e o vértice C pertence à reta de equação 5x menos 6y menos 16 igual a 0. Primeiro, pede para a gente achar a equação da reta que contém a altura ABC relativa ao vértice C. Então, para facilitar, me desculpe se eu estou sendo detalhista demais, mas eu vou tentar pormenorizar o máximo possível para que todos os detalhes fiquem claros. Primeiro eu vou colocar isso aqui num gráfico para ficar mais fácil, de entender. O eixo X sempre o horizontal, o eixo Y sempre o vertical. E nós temos aqui dois pontos. Um ponto A que tem -3 e 4, você coloca o -3 no eixo X, do lado esquerdo, e o 4 no eixo Y, sempre assim. Todo par ordenado, o primeiro valor se refere ao eixo X e o segundo valor se refere ao eixo Y. Isso aqui é elementar. No segundo ponto, sai do número 1 do eixo X e chega ao número 6 do eixo Y. E aí está o nosso pontinho B. Sai do 1, sobe até a altura 6. E aqui está o segmento de reta AB. E o problema diz que é para a gente procurar o vértice C do triângulo formado pelos pontos ABC nessa equação 5x menos 6y menos 16 igual a 0. Então eu vou localizar esses pontos aqui no eixo X e Y para ficar mais fácil. Como que eu localizo esses pontos no eixo X e Y? Se eu colocar 0 no lugar do X, veja quanto que eu encontro para o Y. Olha, 5 vezes 0 é nada, ficou menos 6y igual a 16, que eu passei para depois da igualdade. Y é igual a 16 sobre menos 6, que é o mesmo que dizer que y é igual a menos 8 sobre 3, porque mais por menos é menos. Simplifiquei numerador e denominador por 8, deu 8 terços. Negativos. Então esse valor está aqui do lado de baixo, no eixo y, está um ponto, dessa equação. Vou caçar outro ponto substituindo o y por 0. Então, vou pegar essa mesma equação, substituir o y por 0. Olha, 5x menos 6 vezes 0 menos 16. 6 vezes 0 nada, então sobra 5x igual a 16, que troca de lado. Isolado o x, aí ele dá 16 quintos, um pouquinho mais que 3. Ele está mais ou menos por aqui, 16 quintos. E aqui eu traço a minha reta. E pede para a gente colocar o ponto C nessa reta. Então, vou fazer um triângulo, colocar o ponto C aqui como vértice do triângulo nessa reta. Olha, vértice do triângulo ABC. ABC está o triângulo aí, e o vértice é o ponto C, que está aqui localizado nessa equação, conforme o enunciado do problema. Agora, eu preciso achar a equação da reta, da altura do triângulo ABC relativa ao vértice C. Sempre saiba do seguinte: toda altura tem que ser perpendicular à base. E como pede para que a gente encontre a equação da altura do triângulo ABC relativa à base AB, eu tenho que achar o ponto médio. Porque se o triângulo é isósceles, ele vai ter que o segmento de reta partir do centro certinho. Então, com relação ao eixo X, eu pego lá do -3 e vou até o 1. Eu faço sempre assim, -3 mais 1 dá -2, divide ao meio, dá -1. É esse valor aqui. Porque se você considerar do -1 ao -3 tem 2, do -1 ao 1 também tem 2. E se você considerar que vai da altura 4 à altura 6, ele passa na metade, 6 e 4, 10, dividido por 2, 5. Ou seja, do 4 até o 5 tem 1, do 5 até o 6 tem 1, metade certinha. Então vamos até passar o segmento de reta aí. É desse segmento de reta em vermelho que eu preciso encontrar a equação. Veja que aqui estão as coordenadas desse ponto médio, -1, porque de -3 a -1 tem 2, de -1 a 1 tem 2, um de um lado do outro. Do 4 até o 6 tem 2, divide ao meio, fica tendo 1. Do 4 até o 5 dá 1, do 5 ao 6 dá 1. Agora, como que se acha a equação de uma reta? Primeiro tem que conhecer a equação da reta AB.
Toda equação da reta, a equação reduzida, pode ser encontrada nesse formato, ó, y igual a x mais b. Esse ponto tem coordenadas 1 e 6, conforme eu já disse. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar esse 6 no lugar do y e colocar esse 1 no lugar do x. Então, vai ficar a vezes 1. Agora, nesse outro ponto A, as coordenadas são menos 3 para o x e 4 para o y. Então, eu coloco 4 no lugar do y e no lugar do x coloco menos 3. E eu resolvo isso aqui pelo método da adição ou subtração. Você pode fazer uma continha de menos de cima para baixo e esse b vai cancelar esse. Olha, 6 menos 4, 2. A menos 3a vai dar a mais 3a, que dá 4a. E o barato da coisa é que esse b menos b desaparece o b. E é essa a intenção na resolução por meio da subtração. Eu vou subtrair para tirar uma dessas letras da jogada e ficar só com a outra e achar o valor dela. 4a igual a 2, a é igual a 2 sobre 4. Simplificando numerador e denominador por 2, a fração vai ficar 1 meio. Achei o valor do a, que é 1 meio, eu volto em qualquer uma das equações e substituo esse valor no lugar da letra a, que eu acho b. Então eu vou ter aqui b, porque eu só cortei esse b para efeito de achar o valor do a. Eu estou trabalhando na equação completa agora. B é igual a 6, que está aqui, menos o valor de a, que é 1 meio. Peguei esse a, passei para o outro lado da igualdade. Veja que o b está de um lado da igualdade, o 6 está do outro. Encontrando o menor múltiplo comum dos denominadores, que é 2, dividindo pelo denominador, multiplicando pelo numerador, 2 dividido por 1, 2 vezes 6, 12. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1 mesmo. Então vai ficar 12 menos 1, que é 11 meios. Tem até um 1zinho sobrando aí. Então aqui eu já posso montar a equação dessa reta vinho aí. Ela vai ser y igual a x. O a vale 1 meio. Então x sobre 2, que é 1x sobre 2 ou x sobre 2 é a mesma coisa, mais b, que é 11 meios. Então achei a equação da reta vinho. Por que eu faço isso? Para poder achar a equação da reta vermelha. Quando a gente tem duas retas ortogonais, duas retas perpendiculares, a regra do jogo é a seguinte: o coeficiente angular é o oposto inverso. Você pega o oposto do número e inverte. Por exemplo, nessa equação aqui da retinha vinho, o a, o coeficiente angular, que é indicado pelo a, pela quantidade de x, é x sobre 2. Se você fizer o inverso aí, y é igual a menos 2x. Eu inverti o que era 1 sobre 2, passou a ser 2 sobre 1. Esse 1 não figura no denominador, mas está aí. E oposto inverso, você tem que fazer o oposto, colocar um sinalzinho de menos. Toda hora que tiver um ângulo de 90 graus aqui, você tem que usar o oposto inverso do coeficiente angular, que é determinado pela quantidade de x aqui. Aqui era 1 meio, ficou 2 sobre 1. Beleza? Mais b. Esse b aqui não é 11 meios, não, porque esse 11 meios é b dessa equação vinho. Da equação vermelha eu tenho que achar ainda o valor dele. E como eu faço para achar o valor desse b? É aqui que é o nó. Se você conseguir desatar esse nó, beleza, mas não é muito simples. O ideal para a gente conseguir chegar ao valor do b é lembrar que em uma equação reduzida, sempre, sem exceção, b é o ponto de corte do eixo y. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou procurar o valor desse ponto que eu coloquei em verde aí, olha. E eu vou trabalhar nesse triângulozinho. Vou até ampliar aqui. Vou ampliar e dar um giro nele. Se eu traçar uma altura nesse triângulozinho aí, essa altura vai ter 1. De menos 1 até 0, o módulo disso aí, a distância disso aí é 1. Então, a altura é 1. Outra característica também desse triângulo, que de 5 até 6 tem uma unidade. Se você divide ao meio, vai ter meia unidade. Por que eu sei que divide ao meio certinho? Porque tanto na esquerda tem 1, módulo 1, tanto na direita tem módulo 1. Então, se na direita e na esquerda os módulos são iguais, isso aí divide esse segmento exatamente ao meio. De 5 até 6 tem 1, dividindo ao meio, dá 1 meio.
E aqui a gente usa chamar essas projeções de M e N, esses pedacinhos aqui, lá no 9º ano a gente estuda aí relações métricas no triângulo retângulo. Esse é um triângulo retângulo e as relações métricas são tais que a altura ao quadrado é igual uma projeção vezes a outra, M vezes N. Muitas vezes o aluno pensa, mas eu não consigo decorar todas essas fórmulas. Mas não é necessário. Quando você vai fazer uma comida também você não precisa saber todas as receitas. Hoje a gente busca essas receitas aí na internet, da mesma forma que você pode buscar essas fórmulas, né? Então aqui a fórmula que nos permite achar essa projeção M é essa aqui, h ao quadrado, 1 ao quadrado. M vezes N, o M é M mesmo, e o N é 1 meio, então 1 meio vezes M. Então 1 ao quadrado é 1 mesmo, M sobre 2, passando esse 2 para o primeiro membro, ele vai multiplicado e fica M igual a 2. Achei que o M, que é esse pedacinho aqui, vale 2. Olha, veja que o M vai da altura até o começo do triângulo aqui, ó, do 5 até aqui, que a altura é 5. Se você desce 2, chega no 3. Então, B vale 3. Eu posso voltar e falar. A equação do segmento de reta MC é y igual menos 2x mais B, que vale 3. Então, assim eu respondo a primeira pergunta. Acha a equação da reta que contém a altura ABC relativa ao vértice C. Está aqui em vermelho e a equação dela está aqui. E tem mais uma proposta que é ache as coordenadas de C. Como que eu vou fazer para achar essas coordenadas? Como esse ponto ele é comum a essa reta vermelha e a reta MC, e é comum também a essa reta aqui, olha, que eu tenho essa equação, eu volto nessa equação e substituo a parte relativa ao valor de y dessa retinha vermelha, né, que é a altura. Por quê? Porque esse ponto é comum para as duas equações, para as duas retas. Então eu pego lá a equação 5x menos 6, que vai multiplicar o valor de y. Olha, y é igual a menos 2x mais 3. Então, eu tiro lá o y, coloco menos 2x mais 3. 5x menos 6 vezes menos 2, mais 12. Menos 6 vezes 3, menos 18. Menos 16 igual a 0. 17x, 18 com 16 dá 34. Eu jogo para depois da igualdade, ele vai positivo. Se 17x dá 34, é porque cada x vale 2. Assim, eu achei o x da questão, o valor do x nesse ponto, né? E se o x vale 2, o que você faz? Você vem nessa equação ou na outra e fala y é igual a menos 2 vezes x, que vale 2, mais 3. Y é igual a menos 4 mais 3, que dá menos 1. Assim eu achei o x e o y. Eu volto aqui e coloco que esse ponto C tem coordenadas 2 e menos 1. E assim estão respondidas as duas perguntas nesse probleminha muito bacana que aborda um montão de habilidades aí que vale muito a pena você assistir, você ficar atento a essas habilidades que elas são muito cobradas aí nos melhores vestibulares, no Enem, nos concursos, e o aluno que consegue fechar uma questão dessa, ele tem uma chance enorme de ser aprovado em qualquer vestibular. Para você que assistiu essa videoaula, eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos. Graças ao seu retorno, ao seu joinha, ao seu comentário, a minha motivação aumenta cada vez mais e eu estou fazendo de tudo para elaborar para você videoaulas que realmente possam lhe ajudar a aprender um pouco mais. Afinal, tudo aquilo que você aprende é muito útil. A gente nunca se arrepende de aprender alguma coisa. A gente só se arrepende de deixar de aprender. Não há nada melhor do que você fazer uma prova aí no vestibular que você sonha e detonar, não é mesmo? Mas isso não acontece sem luta. E aqui no canal Matemática Simples e Prática, eu te dou essa oportunidade de aprender as propriedades matemáticas de forma totalmente gratuita. Isso é muito bom, a gente poder compartilhar conhecimento bom para você, bom para mim, bom para todos. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar. Curte o canal do vovô e dá um like. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.